Bom, referente à classe, nós temos dois tipos de classe, né? Uma classe simples e a classe múltipla, né? O que é a classe simples? A classe simples é quando nós temos uma classe, que é tipo um mod, é um item aqui, né? E a nossa próxima classe deriva dela, apenas dela, ou seja, tem apenas uma ligação. Essa é a classe simples. Nessa imagem aqui, nós temos a classe que chama pessoa, e da classe pessoa nós temos o funcionário que deriva de pessoa, porque pessoa é uma coisa muito ampla, né? Todos nós somos pessoas, então não fica bem dividido, né? Então, para dividir num determinado contexto, no caso que vamos considerar que é o contexto de uma loja, foi criada uma outra classe, que é uma outra separação, né? Onde temos a classe de funcionário. E aí nós ainda podemos criar uma outra classe chamada cliente, que também faz parte desse mundo assim de loja, né? Então, tanto funcionário quanto cliente são classes simples, porque eles derivam apenas de pessoa. Não é duas classes juntas, deriva apenas de um. Agora, a herança múltipla é quando nós temos que uma classe, que nós podemos criar uma nova classe, um novo tipo, funcionário-cliente. Quando essa nova classe, ela deriva de duas outras classes. Então, você vê que até a ligação aqui, ó, temos a ligação com o funcionário e temos a ligação de cliente. Ou seja, para gerar essa classe aqui, funcionário-cliente, foi necessário usar duas outras classes, né? Uma classe funcionário e uma classe cliente. Então, eles fizeram uma fusão e criaram o que é a classe funcionário. Então, quando perguntar se uma classe, se ela é uma classe simples ou se é uma classe múltipla, você lembra dessa questão aqui, ó. Se ela for derivada apenas de um, que nem funcionário deriva apenas de pessoa, é uma classe simples. Mas se você tiver uma classe que deriva de dois, que nem funcionário cliente deriva de funcionário e de cliente, é uma classe múltipla, né? Isso aqui vai ser uma classe múltipla, né? E aí no exemplo, que é até da atividade que nós fizemos, sobre o exercício, aqui nós temos várias classes. Então, nós podemos contar aqui quantas classes nós temos. Nós temos a primeira classe, né, que veio primeiro, que é a classe pessoa. Da classe pessoa veio a classe funcionário e da classe pessoa também veio a classe cliente. E depois da classe funcionário veio a classe cliente, ou gerente, e aí veio a classe técnico. E você vê que todas elas derivam apenas de uma classe, ou seja, de funcionário, nós afunilamos aqui, dividimos bem, e geramos uma classe gerente e depois uma classe técnico, né? Então é uma herança simples essa daqui. Cliente também é uma herança simples de pessoa. Não temos aqui uma classe múltipla, né? Então, a primeira pergunta que foi feita no exercício é: o diagrama acima ilustra 5 classes e 3 objetos? Certo, vamos começar aqui pelas classes. Quantas classes tem? Então, classes são os moldes, né? Que nós temos. Então, nós temos um, que é o pessoa. De pessoa, nós temos o funcionário. Depois, nós temos o cliente. Nós temos o gerente e nós temos o técnico. Ao total, então, nós temos 5 classes. Então, a primeira parte aqui é verdade, né? 5 classes. Nós temos 5 classes, beleza. Agora eu pergunto, nós temos 3 objetos? 3 objetos, os objetos são as coisas que são criadas a partir desse molde. Então, esse é o molde e esse molde é usado para criar algo. E o que é criado aqui? São criados objetos. E como é que nós vamos saber os objetos? Essa setinha que está contando os objetos. Então, se olhando o diagrama aqui, você vai ver que esses 3 são os objetos. Então, essa outra parte aqui também é verdade, 3 objetos, porque foi criado um objeto específico, já com o nome certinho, vai ter as questões. Então, foi criado Pedro, foi criado Ana e foi criado José. Então, o diagrama tem, sim, 5 classes e 3 objetos. A próxima pergunta aqui é: a classe funcionária apresenta 3 descendentes e 1 ancestral? O que é descendente? Descendente é o que é gerado dele. Então, a classe funcionário, nós vamos contar quantos descendentes nós temos. Nós temos um descendente, é o gerente. Nós temos o 2, né, que é o técnico. Nós não temos um terceiro, nós temos essas duas ligações. Então, essa primeira parte aqui é falso. Então, pela lógica, o resto também vai ser falso. A gente não precisaria nem continuar. Mas vamos terminar de destrinchar aqui. Ele pergunta se a classe funcionário tem um ancestral.
Essa parte aqui, o ancestral, que é o que vem antes, é verdade, o ancestral é pessoa. Ele tem um, porém, como ele não tem 3 descendentes, significa falso, porque ficou só metade do negócio verdadeiro. Então é F. O próximo pergunta é, podemos dizer que José é um objeto instanciado da classe gerente? O que é instanciado? Quando a gente fala que o objeto ele é instanciado, a gente está querendo dizer que, tipo assim, que esse José foi criado a partir do molde gerente? Essa é a pergunta. Como a gente percebe aqui, que sim, ele foi criado a partir do molde gerente. Então isso aqui vai ser verdade. Porque ele foi criado do molde gerente mesmo. Então o objeto José, a gente pode dizer que ele é uma instância, que é uma palavra bonitinha, porque foi criado. Sim, pra gente entender bem aqui. Ele foi criado, sim, dessa classe aqui, gerente. Então, verdadeiro. O próximo aqui, exercício, está perguntando se a classe técnico herda todos os atributos de funcionário, pessoa e cliente. Então, o que é herdar? Que a gente entra bem na questão da herança, né? Podemos ver aqui que pessoa, eles têm os seguintes atributos. Uma pessoa tem o nome, ele tem um RG, tem CPF, tem um endereço. Todas as pessoas têm isso. Funcionário, ele é gerado a partir de pessoa, ele vem de pessoa. Então, funcionário, que é uma pessoa, ele vai herdar esses itens. A gente só não precisa escrever tudo aqui dentro, porque já existe essa definição aqui que serve para todo mundo. Aqui, ó. Tanto funcionário, quanto gerente, quanto técnico, quanto cliente, todos eles têm esses atributos aqui. Então, se a gente não precisa repetir, a gente vai puxar isso aqui dele, como se fosse um dado genético. Então, esse dado genético vai vir de pessoa. Então, o funcionário, ele vai ter tudo isso aqui que veio de pessoa. Então, essa parte aqui, ó, ele herda todos os atributos da pessoa, porque tem uma ligação direta, que é o deriva de pessoa. Aliás, técnico, né? Técnico deriva de funcionário, que deriva de pessoa. Então, como existe essa ligação, esse aqui vai ser verdadeiro, essa parte aqui é de pessoa. E de funcionário, né? Porque o técnico, ele é um funcionário, o funcionário é uma pessoa. Como tem essa ligação aqui, isso aqui é verdade. Porém, agora tem uma questão aqui, ó. Ele vai pegar os atributos de cliente. O que o cliente tem? O cliente tem código. Mas o técnico vai pegar o código do cliente? Ele não vai pegar o código do cliente porque ele não tem uma ligação com o cliente direta. Uma ligação só com o funcionário. Então, a única coisa que ele herda vai ser locação e matrícula, porque ele está, né, diretamente aqui ligado ao funcionário. E também vai pegar nome, RG e CPF, porque é uma herança que veio de família, né? Então, ele veio de todos esses aqui. Então, vai ser falso, por conta dessa questão do cliente aqui. A classe funcionário, essa classe aqui, né? Funcionário, é subclasse de pessoa e superclasse de gerente técnico? Então, vamos lá. Subclasse. Subclasse é o que deriva, né? Então, funcionário deriva de pessoa, então funcionário é uma subclasse de pessoa. Agora nós escrevemos mais coisas derivadas aqui, né? Então, se a gente pensar agora na classe funcionário está acima de gerente técnico. Então, funcionário vai ser uma superclasse de gerente técnico. E gerente técnico é uma subclasse funcionário, porque vem depois, né? Tipo assim, vamos pensar em sub como um grau mais baixo, né? Como o grau máximo aqui inteiro é pessoa. Depois de pessoa, outro grau é o funcionário. Depois de funcionário, nós temos gerente técnico. Então, gerente e técnico são subclasses de funcionário, que quer dizer que funcionário é uma superclasse, né, de gerente técnico. Então, isso é verdade, esse ponto aqui. Está perguntando, o objeto Pedro poderia herdar todos os métodos de pessoa, caso existissem? Objeto Pedro. Sim, ele vai herdar todos, porque tem uma ligação, né? Se pessoa tem isso tudo, significa funcionário também tem, gerente também tem, técnico também tem, todas essas classes. E cliente também tem, que é a classe de pessoas. Então, Pedro, que é um filho aqui disso aqui tudo, ele pode sim herdar tudo que tiver aqui em pessoa.
Então é verdade essa parte aqui. A próxima pergunta é: os atributos locação e matrícula pertencem exclusivamente à classe funcionário? Locação e matrícula. Isso aqui vai ser falso pela seguinte questão. Como técnico e gerente derivam de funcionários, significa que eles também vão ter todos esses atributos, porque são atributos públicos, né? São abertos. Então, eles também vão herdar, por isso que vai ser falso. Então, tudo que vai derivar aqui de funcionário vai herdar nessa situação aqui, por conta que esses atributos são liberados. Então, a resposta é falso. A próxima pergunta é: se for incluído um novo atributo na classe pessoa, todas as outras classes descendentes passarão a ter esse atributo? Isso é verdade. É um dos pontos aí da orientação objeto. Se vamos supor que aqui em pessoa, além de nome, RG, CPF, endereço, a gente adiciona telefone aqui como atributo, significa que todos esses que derivam vão ter um telefone também, porque a classe primeira aqui tem um atributo telefone, né? Então todos vão ter o atributo telefone. Então vai ser verdade. Aí a próxima pergunta, que a gente já comentou no início, né? O tipo de herança existente entre cliente e pessoa é herança simples, já que entre funcionário, técnico e gerente é do tipo herança múltipla. Aqui, se você parar para perceber, nós não temos nenhuma herança múltipla. O que é herança múltipla? Seria se de funcionário e cliente nós tivemos uma classe funcionário-cliente aqui, que é a união dos dois, mas nós não temos. Nós temos apenas classes que derivam apenas de um. Funcionário deriva de pessoa, cliente de pessoa. Gerente deriva de funcionário, técnico deriva de funcionário. Então nós não temos uma classe que deriva de duas outras classes em conjunto. Então, por isso que isso aqui é falso. Bom, das perguntas foram essas.